Salve pessoal, aula 7, né? Aula de espelhos e superfícies esféricas refringentes. Alguns conceitos aí que a gente já acompanhou, né? Na aula 6 também. Corpo luminoso é aquele que tem luz própria, chamado de fonte de luz primária. Corpo iluminado, ele não tem luz própria, é uma fonte de luz secundária. Um exemplo de corpo luminoso é o Sol, né? E as estrelas, uma vela, uma lâmpada. Corpo iluminado, a Lua, os planetas, as pessoas, os objetos em geral aí à nossa volta, né? Quanto ao meio, né? O meio ele pode ser transparente quando ele deixa passar, né, toda a luz, né? O objeto 100% transparente é quase impossível, né? Mas, né, a gente considera ele transparente aí quando ele deixa passar, né, uma grande quantidade, né, da energia luminosa. O meio opaco ele não deixa passar nada, e o translúcido é o meio que deixa passar parte da luz. Um exemplo que a gente pode dar um vidro de perfume, por exemplo, né? Você olha por ele, a luz parece ficar verde, né? O objeto parece verde, né? Então ele deixa passar uma parte da luz e a outra não. Na ótica, né, que a gente vai trabalhar agora, é ótica geométrica, né? Na ótica geométrica a gente despreza aí o caráter ondulatório da luz e a gente trabalha aí com raio de luz, que é um segmento de reto orientado que é usado aí para indicar a trajetória da luz. Não é um vetor, né? Então o tamanho aí do segmento aí, ele não tem relação nenhuma com a intensidade da luz ou nada disso. Então, apesar de a gente usar uma seta e tal, não tem nada de vetor aqui não. O pincel de luz é uma união de raios de luz, né? Ele pode ser convergente, divergente, né? Convergente quando eles convergem para um ponto só, eles vão todos para um ponto. Divergente quando eles saem de um ponto. Ou pode ser paralelo, né? Também chamado de cilíndrico, também, né? Em 3 dimensões. Quanto às regiões, né, que a gente pode obter, né, a partir de uma fonte pontiforme. Uma fonte pontiforme é uma fonte em forma de ponto. Né? Ela não tem, o tamanho dela é desprezível em relação ao ambiente, né, e em relação ao corpo opaco, né, e tudo mais. Se eu colocar um corpo opaco em frente a uma fonte pontiforme, eu vou ter duas regiões apenas. Há uma região de sombra projetada e uma região de claridade. Né? Então eu vou ter uma região iluminada e vou ter uma região de sombra. Porém, na maioria das vezes, a fonte de luz ela não é pontual, pontiforme. A gente pode dar como exemplo aí uma lâmpada palito, né? Essas lâmpadas grandes aí, palito. Então, quando eu tenho esse tipo de fonte, né? Onde o tamanho dela faz diferença, né? Em relação ao ambiente ali que eu estou estudando, eu vou ter a formação de uma terceira região, que é uma região intermediária chamada de penumbra. Né? Então, eu vou ter uma região de sombra ali no meio, vou ter uma região de penumbra, que é uma região parcialmente iluminada, ela recebe um pouco da luz da fonte, só que não recebe ela inteira. E eu vou ter a região plenamente iluminada. Um dos exemplos que a gente dá aí são os eclipses, né? O eclipse lunar, você tem o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, sendo que a Lua ela entra no cone de sombra da Terra. Né? E aí você deixa de ver a Lua aí por
por algum tempo. Então esse daí é o eclipse lunar, né? Você tem que ter o alinhamento dos três. Só ocorre na lua cheia, né? Nessa configuração aqui é uma configuração de lua cheia. Já o eclipse solar, que ele é mais raro, né? Você tem o alinhamento do Sol, Terra e Lua, só que a Lua ela fica no meio, né, da Terra e do Sol, e ela simplesmente tampa, né, a luz do Sol, né, vulgarmente falando. E aí você vai ter uma região de sombra total aí que dura alguns minutos, né, e vai ter também uma região de penumbra, né, onde o Sol você tem uma região de eclipse parcial do Sol nessa região de penumbra. Essa tabela aqui está bem desatualizada, né? Mas pelo menos dá para ver aqui um eclipse esse ano. A gente teria aí um na Argentina aí, 14 de dezembro, né? A gente teria um eclipse aqui nesse ano. É um eclipse solar, ele passaria em toda essa faixa aqui, né? Esse eclipse solar. Alguns princípios aí que a gente vai usar aí nos exercícios. O princípio da propagação retilínea da luz. Então a luz ela se propaga em linha reta, né, na ótica geométrica. Você não considera a questão da luz ser uma onda, né, dela poder oscilar, né, dela poder ter, né, fazer difração, interferência, que é o que a gente vai estudar aí no capítulo 8. Então você considera aí a luz se propagando em linha reta, você pega uma régua lá e traça o raio de luz e acabou. Né? A parte ondulatória da luz ela é totalmente desprezada. Com isso, esse princípio ele permite, por exemplo, você calcular a altura de um prédio sem subir nele. Se você estiver perto do prédio, você sabe sua altura. Você mede sua sombra no chão. Mede a sombra do prédio por regra de 3 simples, né, por semelhança de triângulo, você consegue calcular a altura do prédio, né, porque a luz se propaga em linha reta, forma esses triângulos, né, que seriam semelhantes, e você conseguiria calcular, por exemplo. Princípio da reversibilidade. Então, o caminho de ida do raio de luz é o mesmo da volta. A gente cita como exemplo, você está num carro ou num ônibus, você vê o rosto de uma pessoa pelo retrovisor. Né? Se a pessoa olhar o retrovisor, ela também vai ver seu rosto. Né? Então, sempre que você estiver olhando um espelho, puder ver o rosto de uma pessoa, se a pessoa olhar o espelho, ela também vai ver seu rosto, porque o caminho de ida e de volta do raio de luz, né? O caminho é o mesmo. Princípio da independência dos raios de luz. Né? Então, o raio de luz, né, quando eles se cruzam, eles continuam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Né? A gente vê em shows, por exemplo, quando a luz de 2 holofotes se cruzam, né? Você vê que não atrapalha, né, a trajetória do outro ali. Classificação das imagens, isso daqui é importantíssimo. Então, você pode classificar a imagem quanto à natureza, orientação e tamanho. Quanto à natureza, ela pode ser real ou virtual. Ela vai ser real quando ela é formada pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Né? A imagem de um cinema, né? A imagem de um data show que ele projeta no quadro branco, né? Quando você está lá assistindo a aula na faculdade, vê a imagem do data show projetada ali no quadro branco. A imagem está sendo formada pelo cruzamento efetivo do raio de luz, a imagem real. Já a imagem virtual, ela é formada pelo prolongamento dos raios, né? A gente tem isso, por exemplo, em espelhos. Espelho plano da sua casa. Né? Você tem a falsa impressão que tem um objeto lá atrás do espelho. Por que isso acontece? Porque o raio de luz, quando ele bate, ele reflete,
né? O observador ele pensa que com essa angulação de chegada do raio de luz, ele pensa que o objeto está nesse tracejado aqui. Ó. Você seguindo o tracejado, sua mente, né, ela vai achar que o objeto está lá, porque o raio de luz, para ele ter vindo por aqui, né, o raio de luz ele sendo reto, ele vai entender que o objeto está atrás do espelho, que é o que não é correto, né? Então isso daí são as imagens virtuais, são as imagens que você não pode tocar nela, né? A imagem do datashow você pode colocar, se você colocar a mão na frente do datashow, a imagem vai projetar na sua mão. Isso é uma imagem real. A imagem virtual isso não existe, né? Você não consegue encostar ali atrás do espelho, né? Você não vai ter nada. Orientação, a imagem pode ser direita ou invertida, né? Uma pessoa, né? Ela vai ter a imagem direita, né? Não vai estar de ponta cabeça, invertida quando está de ponta cabeça. A imagem projetada em máquinas de fotografia, elas são invertidas, né? O olho humano também. A imagem, o olho humano, ele funciona aí como uma lente convergente, né? Que concentra a luz. E a imagem é formada de ponta cabeça lá na retina. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E por último, classificar, aí a gente pode classificar como tamanho, né? Ela pode ser do mesmo tamanho, pode ser maior ou menor, né? Do mesmo tamanho, um espelho plano, por exemplo, né? Um espelho de banheiro. Maior, uma lupa, né? Se você olhar ali por uma lupa, né? Dependendo da distância, ali você vai ter uma imagem maior. E espelho convexo, né? Por exemplo, esses espelhos de mercado, né? Eles são usados aí porque eles diminuem a imagem e então aumenta o campo visual. Você consegue ver vários corredores aí do mercado, né? Então a equipe de segurança usa aí para evitar o furto, né? Dentro do mercado. Vamos falar agora sobre os espelhos em geral aqui, né? Primeiro, plano. O plano é o espelho mais comum, né? A distância entre o objeto e a imagem, né, até o espelho é a mesma, né? Então aqui a distância O é do objeto até o espelho, a imagem também vai ter a mesma distância. Os problemas 1 e 2 a gente vai fazer aí baseados aí nessa regra simples aqui. Aquelas leis de reflexão elas valem, né, para o espelho plano. E outra questão interessante, né, o tamanho da imagem é a mesma do objeto, né? Se o objeto tem 5 centímetros, ela vai ter 5 também. E vai ser formada a mesma distância até o espelho. Porém, você repara que vai haver um fenômeno aqui de enantiomorfismo, né? Então, a imagem da mão direita é a mão esquerda, por exemplo. Se estiver em frente a um espelho plano, você levantar a sua mão direita, a imagem ela vai ser igual à sua mão esquerda, né? Se você tiver uma palavra escrita na sua camisa, ela vai aparecer toda, né, meio que de trás para frente, né, enantiomorfa. Então, a gente vê isso em carros de ambulância, né, carros de barbeiro, polícia, né, eles já escrevem a palavra daquela forma para que quando haver a reflexão no retrovisor, você consiga desinverter, né, o que está escrito ali. Espelho esférico agora, né? Então, o espelho esférico, ele vai ter ali uma curvatura. Algumas vezes essa curvatura é até imperceptível, né? Mas o espelho esférico, ele tem, né, você faz uma secção nele, você corta ele, né? Aí você vai obter aí uma calota esférica. E ela vai ter duas superfícies, né? A convexa, né, que é a parte, né, arredondada, né, que você teria o raio de luz batendo aqui, isso aqui é a superfície convexa, e a côncava, né, que é o buraco ali, né,
Então aqui é a superfície côncava, né? O raio de luz ele entraria e bateria aqui dentro. Então tem uma face convexa e uma côncava, né? É importantíssimo você saber diferenciar os dois. Esses tracejados aqui, eles são usados em notação aí de exercícios, né? O tracejado, ele fala para você que a superfície refletora é a outra. Então, se eu coloquei esse tracejado aqui, quer dizer que a superfície refletora é a côncava, que está do outro lado. Já aqui, ó, eu estou colocando o tracejado na parte, né, nessa parte aqui, né? E aí quer dizer que a superfície refletora é a convexa, que é a oposta. O espelho, né? Ele tem aí os elementos, né? O centro de curvatura é o centro da esfera ali que deu origem a ele, né? Outro ponto importante é o vértice, né? Que é bem o meio ali do seu espelho. E entre o centro de curvatura e o vértice você tem o foco, né? Que fica exatamente na metade. O raio de curvatura é a distância do centro de curvatura até o vértice, e a distância focal é a distância do foco até o vértice, que, como ele fica no meio, vai ser metade do raio de curvatura. Propriedades dos espelhos, né? Então, todo raio que incide no espelho paralelo ao eixo principal, que é esse aqui, ó, é o eixo principal, esse tracejado, onde tem centro de curvatura, foco, vértice. Então, todo raio que incide paralelo, ele vai refletir, né, passando pelo foco. Para o espelho convexo também, né? Repara que o espelho côncavo ele concentra a luz, e o espelho convexo ele espalha a luz. Isso daí é bem importante você ver, né, que muitos fenômenos aí você vai entender só sabendo disso. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, se um raio bater aqui, ele volta passando para ali mesmo. Aqui no espelho convexo também, né? Você tem o prolongamento ali passando no centro de curvatura. Todo raio de luz que incide no vértice é refletido fazendo o mesmo ângulo com o eixo principal. Então isso daí é muito utilizado aí para fazer desenhos, né? Aqui a partir dessas propriedades a gente faz os desenhos, né? Então o que acontece? No espelho plano, a imagem, né, a gente já comentou de forma espalhada aí, mas no espelho plano a imagem ela é virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. No espelho plano, não esse daqui, o plano que a gente já viu. Já o espelho esférico, né, ele tem vários tipos de imagem, né? O côncavo ele me dá 5 tipos de imagem e o convexo uma só. Então, no espelho côncavo, eu posso ter uma imagem de 5 tipos, dependendo da distância que você coloca o objeto. Então, aqui, ó, se o objeto ele for colocado antes do centro de curvatura, né, você vai traçar aqui um raio paralelo, ele vai bater no espelho, vai passar pelo foco. Você joga outro ali batendo no vértice, refletindo com ângulo igual. Onde tiver o cruzamento é onde formou a imagem. E aí você tem a imagem aqui, ó. Você repara que ela vai ser real, porque ela foi formada pelos raios de luz, né, pelo cruzamento deles. Não teve aqui prolongamento nenhum. Repara que ela é menor, ó, do que o objeto. Aqui o objeto de A até B. Aqui você tem a linha até B, né, a imagem. E ela é invertida, a imagem está de ponta cabeça. Né? Então isso daí acontece quando você coloca o objeto antes do centro de curvatura. Se eu colocar exatamente no centro de curvatura, a diferença é que a imagem ela vai ser do mesmo tamanho do objeto, mas ela vai continuar real invertida. Se eu aproximar ainda mais o objeto, colocar entre o centro de curvatura e o foco, aí eu tenho o terceiro tipo de imagem. A imagem continua sendo real, ela vai ficar maior agora. Você tem uma imagem maior e ela vai continuar de ponta cabeça. Se eu colocar o objeto em cima do foco, né, então você vai ter que os raios de luz eles vão sair paralelos, né? Você coloca ali,
Você repara que se você traçar um paralelo ao eixo principal, vai passar pelo foco, joga outro no vértice, reflete aí com ângulo igual, né, em relação ao eixo principal. Você vê que os raios eles não se cruzam. E aí é a chamada imagem própria, que é a imagem no infinito, né? Isso daí é usado, por exemplo, em holofotes, né? Você coloca a lâmpada no foco, né? Aí os raios saem paralelos. Em farol também, de carro, né? Agora vai acontecer uma coisa interessante se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice. Você vai colocar aqui ele incidindo paralelo passando pelo foco. Aqui não foi usado essa notação, né? Mas você pode colocar um outro raio passando pelo centro de curvatura. Ele reflete sobre si mesmo. E aí você prolonga aqui, né? Você vai ver que a imagem ela foi formada atrás do espelho. É uma imagem virtual direita e maior, né? Então a imagem ela fica virtual, né? Não fica de ponta cabeça, ela fica maior que o objeto. Isso daí é usado, por exemplo, nesses espelhos que aumentam o tamanho do rosto, né? Que mulher usa aí para fazer maquiagem, né? Para fazer sobrancelha. O homem também usa aí para fazer a barba, né? Aqueles espelhos, né? Que aumentam o tamanho do rosto, eles têm um raio de curvatura tão grande, né? Que você não percebe, né? Então você vai acabar, ele parece plano, mas ele não é. Então esses espelhos, eles são esféricos, né? Esses espelhos que aumentam o tamanho do rosto, eles não são planos. Você olhando assim, ele parece plano, mas ele não é. Ele tem uma leve curvatura, né? Se não tivesse, ele não conseguiria ampliar o tamanho do rosto. Espelho convexo. Então, o espelho convexo ele só fornece um tipo de imagem, né? Você coloca aqui um raio incidente, ele vai bater, ele vai se espalhar, né? O prolongamento vai passar pelo foco. Você joga outro raio aqui, ele bate ali no vértice, é refletido com ângulo igual, ó, e aí você prolonga, e aí você tem a imagem formada pelos prolongamentos, de novo. Então você vê que a imagem ela é virtual, que é feita por prolongamento de raio, ela é direita, não é de ponta cabeça, e ela é menor que o objeto. Isso aí para o espelho convexo, certo? Em qualquer posição, né? Então no espelho convexo é mais fácil, a imagem é sempre essa, independente da posição que você coloque o objeto. Para trabalhar aí, né, com a matemática disso daí é usada a equação de Gauss. Então essas equações elas são usadas aí para lente também, vale para lente. Você pode trabalhar com ela dessa forma ou dessa outra, a mesma coisa, né, matematicamente. Essa primeira forma aqui eu não recomendo muito, porque você vai ser obrigado aí a ficar trabalhando com fração, tirando o MMC, então é mais enjoado, né? É mais jogo trabalhar com essa aqui do meio, é a mesma equação. E aqui eu tenho um aumento linear, né, transversal, tanto que a imagem ela é maior que o objeto ali na vertical, né? F é a distância focal, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. Tem algumas convenções aqui, né? Espelho côncavo, a distância focal é positiva, convexo negativa. Imagem real, ela vai ser, o P' vai ser positivo, imagem virtual, P' é negativo. A imagem direita, ela é positiva e a invertida negativa. Superfícies esféricas refringentes. Então, é uma superfície bruta, né? Isso daí vai dar origem às lentes, que a gente vai estudar logo logo. Então você tem aqui uma interface côncava ou convexa, né? Dependendo de onde você coloca o objeto. Se você colocar o objeto aqui fora, a face vai ser convexa para ele.
se você colocar o objeto aqui dentro da superfície, né, ela vai ver uma face côncava, né? P é a posição aqui do objeto, né, e P', que aqui está como Q, né, mas já é mais usado P', é a posição da imagem. A gente vai ver isso aí melhor nos exercícios, né, mas a equação que governa é essa daí, né? N1 é o índice de refração onde o objeto está, N2 é o índice de refração oposto, R é o raio da superfície, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. Outra coisa importante aí são as lentes, né? Tanto a lente quanto essas superfícies aqui, elas trabalham com refração, né? Isso daí eu esqueci de comentar. O espelho ele trabalha com reflexão. Já essa superfície esférica, refringente, o próprio nome fala, trabalha com refração. Isso quer dizer que a luz ela atravessa o vidro ali, né? Atravessa um meio para o outro. No espelho isso não acontece, a luz ela não atravessa nada, ela bate e é refletida de volta. Já na superfície esférica refringente e na lente, a luz ela refrata, ela atravessa. Basicamente as lentes elas são divididas em borda fina e borda espessa. Borda fina ela tem a borda em forma de ponto, ó. E borda espessa, né, o próprio nome fala, é espessa. As lentes de borda fina elas são convergentes, né? No ar aí elas vão ser convergentes. E a de borda espessa elas vão ser divergentes. Então as lentes de borda fina elas concentram a luz e a de borda espessa elas espalham a luz. Aí é dado nome aí pelas faces, né? Se tem duas faces convexas, é biconvexa. Se ela tiver aqui uma plana e uma côncava, né? E é plano côncava, né? Então o nome vai de acordo com as superfícies aqui que você vai ter para trabalhar. As lentes, isso daí eu acabei de comentar, né? A lente de borda fina ela é convergente, ela concentra a luz, né? E a divergente ela espalha a luz. Então, por exemplo, quando você pega uma lupa para colocar fogo num papel, você está projetando a imagem do Sol no ponto aqui, né, que é o foco, né, porque ela concentra a luz ali do Sol para um ponto único, né, e aí você consegue incinerar ali o papel. Lente divergente te dá como exemplo aí o óculos do míope, né, o olho mágico também, né, esse olho mágico aí que é usado em portas, né, para você poder ver o que está no corredor, né. É uma lente divergente ali, porque ela diminui o tamanho da imagem e aí você consegue ver melhor aí o corredor, ver o corredor por inteiro. Foi o que eu falei, né? Lente convergente ela concentra a luz, divergente espalha a luz. Só que aqui tem uma novidade da representação. A lente convergente a gente usa uma setinha assim para cima. Essa setas azuis aqui, isso aqui azul é a lente, né? A representação da lente. Na divergente não. Você coloca aqui que ela é espessa, né? Coloca uma seta para baixo, ou uma barrinha, né? E na convergente é uma setinha ali para cima e na parte de baixo para baixo. A lente ela tem uma estrutura aí análoga, né, ao espelho, né? Você tem os focos, no lugar do vértice que tinha no espelho você tem o centro óptico, e no lugar do centro de curvatura você tem o ponto antiprincipal. Então você tem duplicado, né? Você tem os dois, né? Dois focos, dois pontos antiprincipais, aqui o centro óptico. E daí vem as propriedades. Ó. Todo raio de luz que incide no centro óptico da lente, ele não sofre desvio. O raio de luz ele não vai desviar, ele vai passar batido. Isso daí é usado também para fazer desenhos. Todo raio de luz que incide paralelo
ao eixo principal da lente, né, vai emergir passando pelo foco, né? Então, tanto na convergente, que é esse caso aqui, quanto na divergente. Na divergente, você repara que quem passa por ali é o prolongamento do raio. Todo raio de luz que incide passando pelo foco, ele emerge paralelo. Então, é a recíproca aí da propriedade anterior. Aí, imagens, bem parecido com o espelho, né? A lente convergente equivaleria ao espelho côncavo e a lente divergente ao espelho convexo. Você na lente convergente também tem 5 tipos de imagem diferentes de acordo com a posição que você coloca o objeto, né? Já na lente divergente é igual ao espelho convexo, é um tipo de imagem só. E aí o tipo de imagem ela bate também, né? Se eu colocar o objeto antes do ponto antiprincipal, né? Vou usar aquelas propriedades, ó, jogo um raio paralelo, ele emerge aqui passando pelo foco, ó. O outro eu jogo ele no centro óptico, ele não vai desviar. Onde cruzaram é onde formou a imagem. A imagem foi formada aqui então, ó. Repara que ela é real porque foi formada pelos raios de luz. Ela está de ponta cabeça, então é invertida e ela é menor. Ó. Ele é menor do que o objeto. Então isso daí é usado em máquina de fotografia, filmadora, né? Para você projetar a imagem de um prédio numa máquina de fotografia. A imagem ela tem que ser menor para ser projetada lá, né? E ela tem que ser real também, porque só a imagem real que ela pode ser projetada. A virtual não pode. Isso daí também acontece no olho humano, né? O olho humano ele também tem esse esquema aqui, em geral. Objeto sobre o ponto antiprincipal, né? Se eu colocar ele aqui em cima do ponto antiprincipal. Mesmo esquema, né? A imagem vai continuar real invertida, só que agora ela vai ficar do mesmo tamanho. É usada em fotocopiadoras, né? Para você tirar uma cópia ali do mesmo tamanho. Se eu colocar agora entre o ponto antiprincipal e o foco, né? Estou aproximando cada vez mais da lente, né? Repara nisso. Então a imagem vai ser real, invertida e maior. Então isso daí é usado em data show, é usado em cinema, né? A imagem ela é projetada maior lá na tela do cinema. Se eu colocar o objeto aí em cima do foco, os raios de luz vão sair paralelos, né? Isso daí pode ser usado aí em holofotes, né? Em qualquer dispositivo aí onde projete a luz, né, de forma paralela. Se eu agora colocar entre o foco, né, e o centro óptico, né, aqui está o meu objeto MN. Ó, você vai traçar um raio de luz, ele vai passar pelo foco, vai traçar outro aqui no centro óptico, você repara que eles não vão se cruzar aqui embaixo, ó, não se cruzam. Porém, o prolongamento deles, que é o tracejado, se cruza. Então, quando isso acontece, é a imagem virtual. Na imagem real, os dois raios de luz aqui que estão em vermelho, eles teriam que cruzar um com o outro. Isso é imagem real. Como eles não se cruzam, e quem se cruza é o prolongamento deles, então isso é uma imagem virtual. Direita e maior. Né? Você vê que ela não está de ponta cabeça e ela é maior que o objeto. É usado em lupa, né? E na correção de hipermetropia, né? Aquele cara que não enxerga de perto, né? Você tem a pessoa aí, ela pega, vai ler um jornal, ela afasta o jornal do rosto, né? E para poder ler o que está escrito. Isso aí é corrigido com isso aí, com esse tipo de lente. Eu vou comentar ali também depois. Lente divergente, só dá um tipo de imagem, né? A imagem é virtual, direita e menor. Então, no mesmo esquema lá do espelho convexo. Espelho côncavo, né? Ele é parecido com a lente convergente. Espelho convexo é parecido com a lente divergente. Qual a principal diferença entre um e o outro? É a forma como eles trabalham. Qualquer espelho trabalha com reflexão, onde a luz ela bate e volta. E lente ela trabalha com refração, onde a luz ela atravessa ali o vidro e desvia.
Então o princípio de funcionamento é completamente diferente. Porém, o resultado ali é parecido, né, de um e do outro. Então essa lente divergente é usada na correção de miopia, né, e no olho mágico também. Próxima equação aqui é a equação de Rayleigh, né, que ela te ensina como você fabricar, né, uma lente, né, de acordo com a sua necessidade. A lente ela é fabricada de acordo com a distância focal, né, que vai acabar dando o grau da lente depois, que é chamado de divergência. Então isso aí depende dos raios, né? O raio convexo ele é positivo, o côncavo ele é negativo. Aqui você tem um índice de refração da lente e aqui do meio externo onde ela está. Então isso daí é interessante. O comportamento de uma lente ele pode mudar. Se você pegar uma lente e colocar ela dentro da água, o comportamento dela muda, certo? O comportamento dela vai mudar, o grau dela vai mudar, né? Ela pode inclusive deixar de trocar de convergente para divergente quando você mergulha ela no outro meio. Vergência. A vergência é o grau da lente, né? Eu tenho 2 graus de miopia, 2 graus de hipermetropia. Isso é o grau da lente, né? Quanto menor for a distância focal, mais forte é a lente. Quer dizer que ela promove um desvio mais bruto na luz. Vou tentar achar uma imagem aqui onde essa daqui serve, por exemplo. Dá uma olhada nessa imagem aqui da esquerda. Quando a distância focal ela é pequena, né, se a distância focal ela não tivesse aqui, ela tivesse mais para a esquerda, né, aqui por exemplo, o que aconteceria? O raio de luz ele seria brutalmente desviado, ele seria desviado com mais força. Então o poder, a força aí da lente, né, vulgarmente falando, ela tem a ver com a distância focal. Quanto menor ela for, mais forte a lente é, mais ela desvia a luz, né? Isso daí reflete no grau, né? Uma lente com 5 graus, ela desvia mais a luz do que uma de 2 graus. O grau da lente ele é usado de diotria, que quer dizer, né? O inverso do metro. Então, para aplicar essa fórmula aqui, é usual você sempre trocar o F para metro. Você não vai trabalhar aqui com F em outra unidade, centímetro, milímetro, né? É usual aí usar em metro para a resposta ficar em diotria. Para fechar, né, a gente vai falar aí um pouco sobre o olho humano e os defeitos aí de visão e a correção deles. Então, a luz vindo de meio externo, a primeira camada que ela vai encontrar aqui é a córnea, né? E aí você vai ter ali a pupila, né? Que ali é aquele como se fosse o diafragma numa máquina de fotografia, né? Aquele buraco ali do olho. Essa pupila, ela é controlada pela íris, né? A íris são aqueles músculos, né, que você tem em volta da pupila. É o que dá a cor do olho, né? A pessoa tem olho azul, tem olho verde, né? A íris que vai ter essa cor verde, a cor azul, né? Então ele controla o diâmetro da pupila. Quando você está numa região que é bem iluminada, a íris fecha a pupila, porque é agressivo para a retina você jogar uma quantidade de luz daquele tamanho, né? Já se você estiver num ambiente escuro, você necessita de mais luz para enxergar. Então a íris ela vai aumentar o diâmetro da pupila. O diâmetro da pupila ele varia aí de 2 milímetros a 5 milímetros, né? Ela contraída ou dilatada, né? Dá aí meio centímetro, né? Bateria no máximo, aí uma pupila, o diâmetro dela. E aí depois você vai ter o que? O cristalino. O cristalino ele funciona como uma lente convergente. Ele projeta a luz lá no fundo do olho, né? Que é a retina. Mais especificamente,
a luz ela é projetada numa região que é chamada de mácula lútea, né, que é mancha amarela. Então a imagem ela é projetada lá pequenininha, né, de ponta cabeça, é uma imagem real, invertida e menor, né? Você está olhando uma pessoa, como que você consegue ver a pessoa inteira, né? Como que a imagem dela, uma pessoa de 1,80 m cabe na sua retina? A imagem ela tem que ser reduzida. Então a imagem ela é reduzida e é projetada na retina. E de lá vai para o nervo óptico, né, que vai ser trabalhado aí no cérebro, né? Um olho normal, ele é chamado de emétrope. Então o cristalino aqui, ó, ele faz a imagem do objeto ser projetada exatamente na mácula lútea ali da retina. Então você vê direitinho a luz. Quem é míope, o cara que é míope, ele não enxerga de longe, certo? Você tem uma placa lá longe, né? Você não consegue enxergar direito. Então você tem miopia. Miopia é o cara que não enxerga de longe. Então, o que acontece é que a imagem ela é projetada antes de chegar na retina, certo? Então a imagem ela não é projetada na retina, ela é projetada antes. Isso aí é o olho míope. Isso daí pode ser corrigido com uma lente divergente. Aqui está uma situação normal do olho míope, né? A imagem formada antes da retina, que está aqui em amarelo. Ó. Se você colocar uma lente divergente, ela vai dar uma espalhada na luz, né? Aí quando a luz ela chegar no cristalino aqui já mais espalhada, ela vai convergir para o local correto, né? Então isso daí é a correção da miopia. Outro procedimento que pode ser feito é a cirurgia, né? Para corrigir aí a anatomia aí do cristalino, né? Pode ser feita aí hoje em dia com laser, né? Uma cirurgia aí de miopia. Olho hipermétrope. O hipermétrope já é o contrário, o cara não enxerga de perto. O cara vai ver um negócio aí, ele tem que afastar para poder ler, né? Um livro, né? Aí o que acontece? O que está acontecendo? Já o cristalino converge pouco. O cristalino ele está fraco, né? Está convergindo pouco. Então você vai ter que reforçar a convergência, né? O cristalino, como converge pouco, a imagem é formada depois da retina. Ele converge pouco. Então você adiciona aí mais convergência no sistema. O cristalino ele já converge. Você joga mais uma lente agora convergente para convergir mais ainda e agora a luz ela bater ali no local correto, que é na retina. Certo? Então a correção de hipermetropia é feita com lente convergente. Outro problema de visão famoso que a gente tem é o astigmatismo, né? Você tem, no caso, deformações aí no globo ocular, aí o mesmo objeto ele vai produzir várias imagens. Você tem um objeto só que você como se tivesse vários focos para o seu sistema óptico. E aí você tem várias imagens projetadas, né? Isso daí é corrigido com lente cilíndrica, né? Só para fechar aqui, esse aqui é um teste aí de astigmatismo bem simples, né? Se você olhar aí bem para o meio, né? Você tem que fechar um dos olhos, né? E olhar firme, né? Fechando um dos olhos e olhando a figura. Se você vê uma faixa mais espessa e mais escura do que a outra, você pode ter o astigmatismo, né? Tem que ser testado aí um olho por vez. Então é isso daí, pessoal.